Olá, eu sou a Carol Nogueira e esse é o Item Mais da CNN. A reação da comunidade internacional à guerra na Ucrânia veio na forma de sanções econômicas contra a Rússia. Porque o anúncio do ataque russo à Ucrânia já mostra efeitos no mercado financeiro. Bolsas despencaram em diferentes países depois dessa invasão. Vemos ao mesmo tempo o preço do petróleo a subir, o preço do gás natural a subir, o preço da eletricidade a subir nos mercados internacionais e também o preço dos produtos alimentares. O trigo, por exemplo, terminou o dia com uma alta de quase 9%, maior preço em 13 anos. 13 anos não se via um preço assim na Bolsa de Chicago. E o milho segue a mesma tendência. A economia russa ficou praticamente isolada do mercado global. O congelamento das reservas internacionais do país e a exclusão dos principais bancos da Rússia do sistema de transferência global, SWIFT, fizeram parte de um conjunto de medidas com um impacto estimado em US$ 1 trilhão. Então, o tipo de sanções que estão sendo impostas são devastadoras para a economia russa. É bem verdade que a Rússia, de certa forma, vinha se preparando para isso desde 2014, quando anexou a Crimeia e invadiu o leste da Ucrânia. Mas, mesmo assim, vão ter custos significativos para a Rússia. Mas, ao mesmo tempo, vão ter custos, elas só vão funcionar se elas também doerem, digamos assim, no resto do mundo, particularmente na Europa. A alta nos preços ligada à escassez e à insegurança nas cadeias internacionais de produção e distribuição gera um temor de que o processo inflacionário global, iniciado durante a pandemia, se agrave. Inflação, que já é um problema hoje, pode ser piorado com esta situação. No caso do Brasil, só para a gente ter uma ideia, a Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis calcula que a gasolina, o preço da gasolina praticado hoje aqui no Brasil está 13% defasado, abaixo do que deveria estar. E no caso do diesel, 12%. Sobre os impactos econômicos da guerra na Ucrânia, conversamos com Clemens Nunes. Ele é economista e professor da Fundação Getúlio Vargas. Professor Clemens, muito obrigada por estar conosco aqui no Item Mais. Bem-vindo. Obrigado, Carol. Obrigado pelo convite. Professor, para a gente começar a falar um pouquinho sobre como as sanções econômicas estão sendo encaradas pelo Ocidente, são classificadas, principalmente pelos Estados Unidos, que estamos diante do maior pacote de sanções econômicas da história. É o maior pacote de sanções econômicas da história, professor? Eu diria que num horizonte recente, certamente, Carol, eu diria que nós somos, de alguma forma, surpreendidos pela intensidade dessas sanções, né? Eu diria que houve uma ação, uma aliança, né, dos países, das grandes economias, para que essas ações fossem adotadas de uma forma uniforme, de uma forma consistente, né? E diria que elas estão sendo adotadas de uma forma bastante forte para que atinjam a economia da Rússia de uma forma muito forte, né, atingindo no aspecto do comércio, da integração financeira, do mercado de capitais, de uma forma muito intensa, né, como a gente não esperava, né? O que a gente entende é que hoje uma economia, para que ela atinja o seu potencial, ela tem que estar bastante integrada nesses canais, canal comercial, no canal financeiro. A economia russa, ela foi muito atingida, né? Para você comercializar hoje, você tem que estar integrada nesse canal de comercialização, você tem que estar integrado no sistema bancário, e essas sanções foram muito fortes. E eu diria que a intensidade hoje, Carol, ela é muito forte, porque antigamente você não precisava estar tão integrado assim. As relações eram mais bilaterais entre países. Hoje, como você tem a necessidade de você ter essa vasta rede de integração para você comercializar, quando você é cortado o acesso a essa rede, você sofre muito como a economia da Rússia está sofrendo. Então, você não tem acesso a mecanismos de liquidação de transações comerciais, você não tem acesso a mecanismos para você realizar transações financeiras, você não tem acesso ao mercado de capitais, você não tem acesso a vender ativos financeiros. Então, do ponto de vista de integração, de comércio e de finanças, de fato uma tragédia. Só ver o que está acontecendo com o preço dos ativos, dos bens, né, que a Rússia comercializa, é um impacto muito grande. Agora, o outro lado da moeda é que quem depende de comprar ativos, né, de bens que a Rússia comercializa, sofre porque o preço desses bens cai, porque a oferta deles cai
cai de uma forma muito intensa. Então vamos detalhar tudo isso que o senhor trouxe nessa sua primeira fala, professor. A começar pelas sanções econômicas em si. Tivemos, por exemplo, a retirada de alguns bancos russos do sistema SWIFT. O que é esse sistema, professor? E como que a saída desses bancos pode isolar ainda mais a economia da Rússia? Bom, o sistema SWIFT, ele é um sistema que garante que todas as vezes que você faz uma transação comercial, né, uma transação comercial entre países envolve também uma troca de moedas. Então, quando você fecha um câmbio para ver uma transação comercial, há simultaneamente uma venda do bem, então você vende aquele bem que você vai receber numa determinada moeda estrangeira. Simultaneamente, o importador vai ter que também fazer uma transação comercial em que ele vende a moeda local dele e vai comprar a moeda estrangeira para fazer o pagamento ao exportador. Há necessidade que haja essa transação entre moedas. Essa transação, a comunicação desta transação, sem que haja ambiguidade, para que haja de uma forma consistente, é feita através desse sistema, né? É como se você estivesse fazendo uma transferência para uma pessoa e diz assim, olha, eu comuniquei ao seu banco que eu fiz o depósito, né? Mas aí o banco vai dizer, poxa, mas eu não recebi. Então, se você tem um sistema em que diz assim, olha, eu comuniquei e não há ambiguidade de que foi recebido, porque eu sei que você recebeu essa mensagem que de fato foi depositado. Então, o sistema SWIFT ele faz essa confirmação dessa comunicação. Não há ambiguidade. Eu sei que você mandou e eu sei que você recebeu a mensagem e que foi feito nesta quantia, com estes valores, neste dia, nesta hora, desta empresa para aquela empresa. Sem esta confirmação, simplesmente você não consegue liquidar transações. Você não consegue fazer agora a transferência bancária dos valores acordados, porque você não sabe efetivamente de quem, para quem, em que moeda e em que bancos, né, tem que ser transferido. É um elemento essencial. A gente só sente essa necessidade quando acontece algum problema, mas sem ele não funciona. São 11 mil bancos que participam desse sistema. Sem isso, você não consegue liquidar transações financeiras entre eles. Ou seja, um grande golpe à economia russa, professor. E muitos falavam no início do conflito que a Rússia foi preparada para a guerra do ponto de vista econômico. Por quê? Ela tinha um colchão, uma reserva financeira, as reservas internacionais. Acontece que elas foram congeladas, professor. Isso deixou a Rússia mais vulnerável no conflito? Sem dúvida. E aqui é importante dizer o que são essas reservas. Reservas são ativos que o Banco Central de um determinado país detém. Agora, esses ativos, eles só têm valor se você consegue comercializá-los, trocar por outros ativos, comprar coisas com eles. Então, por exemplo, se o Banco Central da Rússia detém dólares, mas ele não consegue com esses dólares comprar, por exemplo, euros, não consegue comprar ienes, não consegue pagar contas do país, essas reservas simplesmente não têm valor nenhum. O valor de deter reservas depende muito da sua capacidade de transacionar com elas. Se você é impedido de transacionar porque você não tem acesso a esses meios de transação, você simplesmente está ali parado com valores que você simplesmente não consegue realizar. Então, o Banco Central russo, de uma certa maneira, ele se preparou para um período em que ele sabia que ele teria que acumular reservas para poder transacionar para um conflito. Então, ele aumentou a quantidade de reservas, ele se preparou. Agora, acredito que não esperava que haveriam sanções que iriam, de uma certa maneira, limitar de uma forma muito importante a sua capacidade de transacionar com esses ativos, como as transações, as sanções que foram impostas, que impediram essa sua capacidade. Há algum tempo já, por exemplo, o Banco Central russo tomou a decisão de não carregar títulos do governo americano, porque ele sabia que uma das sanções que viriam, muito certamente, seria que o governo americano ia limitar a capacidade deles de transformar esses títulos em dólares e poder comercializar com esses títulos, né? Esses títulos ficam custodiados em algum lugar nos Estados Unidos. Então, ele sabia que essa seria uma sanção muito óbvia, então eles reduziram essa quantidade de ativos. O que eles não esperavam é que isso fosse atingir, por exemplo, os dólares ou os recursos que eles tinham em bancos internacionais, em dólares, em euros, etc., ou em ienes, que eles poderiam também comercializar. Então, de fato, eu diria que eles não esperavam a magnitude dessas sanções que foram obtidas.
coisas. Eles, por exemplo, aumentaram muito a quantidade de ouro que eles detinham, né? Mas, de uma certa maneira também, essa capacidade também acabou sendo fragilizada, né? Porque o ouro também é um ativo muito menos líquido e também a capacidade de transacionar do Banco Central com os outros bancos centrais foi muito reduzida. Então, de fato, isso pegou, de uma certa forma, o Banco Central russo, essa estratégia deles, de fato, de surpresa. Clemens, muitos países estavam reticentes com relação ao emprego dessas sanções. Por exemplo, a própria retirada de alguns bancos russos do sistema SWIFT era uma posição que tinha muita resistência de países como a Alemanha, por exemplo, que é um país muito dependente da Rússia no que se refere ao fornecimento de gás. Hoje, a Rússia é o principal exportador de gás do mundo, o segundo maior exportador de petróleo do mundo. E daí a gente se pergunta, Clemens, qual será o efeito indireto na economia mundial dessas sanções aplicadas contra o país de Vladimir Putin? Nós estamos agora digamos assim, temos todos esses efeitos de curto prazo, né, que nós já estamos observando aí. Como você bem mencionou, a Rússia é um importante exportador de energia, é o quinto maior exportador de energia do mundo. Então, imediatamente, o que a gente observa é um aumento dos preços de todas as fontes de energia. E como você bem mencionou, a Alemanha é um país que depende bastante da energia que é exportada da Rússia. Então, é um país que, exatamente por isso, temia bastante em sanções muito graves que pudessem comprometer o fornecimento de energia da Rússia. Esse é um dos temores que a Alemanha tinha, né? Mas, ao mesmo tempo, percebendo que outros países, né, pressionaram bastante a Alemanha e percebendo a magnitude das sanções que outros países vinham tomando, a Alemanha se sentiu bastante pressionada dentro da União Europeia e dentro da OTAN para que ela tomasse uma atitude, de fato, sem ambiguidade. Então, se anteriormente a Alemanha tinha uma posição bastante ambígua com relação à Rússia, exatamente por estimular uma política de integração econômica, acreditando que a integração econômica aproximaria a Rússia, né, e conteria esse ímpeto expansionista, né, e esse ímpeto de uma atitude mais belicosa, né, por parte da Rússia, né, a Alemanha tomou uma postura completamente distinta agora, no sentido de investir mais em defesa, adotar uma postura mais agressiva com relação à Rússia, aumentar o seu orçamento de defesa, eliminar o seu investimento no Nord Stream 2, que é um investimento de fornecimento de gás natural da Rússia, e assumir, de fato, uma postura de liderança, uma postura completamente diferente. Então, nesse aspecto, o que a gente deve esperar daqui por diante, Carol, é uma mudança de médio e longo prazo com relação ao aspecto geopolítico também. Então, esse mundo que nós vivemos até agora, que era um mundo essencialmente de maior integração econômica, esse mundo marcado por uma política de um certo conflito, mas um conflito suavizado, marcado por uma não agressão, esse mundo, de fato, ele, de certa maneira, não existe mais. Agora nós vamos viver um mundo com mais risco geopolítico. Então, isso marca uma mudança. Então, por exemplo, a situação agora que nós podemos colocar assim um paralelo, claro que é uma situação diferente, né? Mas a situação, por exemplo, entre China e Taiwan é uma situação também que é marcada por essa ideia de que é um conflito que, por enquanto, vem sendo tratado como um conflito onde se tenta estimular uma solução diplomática, né? Mas que, de fato, é uma situação que também pode evoluir para uma situação de um conflito militar. Então, do ponto de vista do risco geopolítico, ele é maior, então a gente tem que conviver agora com preços, né, de ativos que estão nesse meio desse risco geopolítico, como energia, petróleo, e são produzidos nesses lugares que têm maior risco geopolítico maior, preço dos ativos financeiros também mais afetados por esse risco geopolítico, e um mundo mais conflituoso. Professor, então, ainda nessa questão da geopolítica, temos uma aliança formal de Rússia e China. Em que medida essa aliança enfraquece as sanções econômicas adotadas pelo Ocidente? Olha, o comportamento da China, por enquanto, é um comportamento ainda difícil de identificar. A princípio, pensava-se que a China poderia atuar de uma forma a ser uma válvula de escape para essas sanções implementadas contra a Rússia, né? No sentido de que ela poderia viabilizar parte dessas transações financeiras que a Rússia não conseguisse fazer via o sistema financeiro, digamos assim, ocidental, que ela pudesse, de uma
certa maneira, conduzir uma parte dessas transações econômicas que a Rússia não conseguisse realizar via os canais tradicionais. A princípio, esperava-se que a China, de uma certa maneira, viabilizasse, exatamente porque a China tem também os seus interesses, no sentido de que há uma certa colinearidade de interesses em termos dessa multipolaridade, que a China, enfim, ela enxerga um certo interesse desse mundo com essa multipolaridade, que esse mundo, digamos assim, com os Estados Unidos liderando, não é do interesse chinês. Agora, a gente ainda não consegue identificar esse comportamento, seja porque a gente ainda está muito no início desse conflito, seja porque esperava-se que esse conflito, ou pelo menos a Rússia esperava que uma solução mais rápida desse conflito, ele parece que está se estendendo mais do que era esperado. Então, eu acho que a gente tem que esperar um pouco mais para ver o comportamento da China a partir do momento em que essas sanções econômicas comecem, de fato, a afetar o dia a dia assim, da Rússia. Então, aí a gente vai começar a ter uma ideia mais direta de como que a China, de uma maneira mais pragmática, mais concreta, está se comportando. A gente ainda não tem essa evidência para poder falar, mas que claramente a China tem um interesse nessa multipolaridade e no sentido de reduzir essa influência americana, ela tem esse interesse. Professor Clemens, mais uma vez, obrigada por estar conosco aqui no Item Mais. Aguardamos sua participação numa próxima oportunidade, sem dúvida. Até uma próxima, então. Muito obrigado pelo convite, Carol, e estamos à disposição. O Brasil também deve sentir os impactos econômicos da guerra na Ucrânia. Alguns setores da economia tendem a ser particularmente afetados. O dólar vem caindo e recentemente atingiu o menor valor dos últimos 8 meses, ficando em menos de R$5. Mas com o real, enfim, se valorizando frente à moeda norte-americana, o impacto no agronegócio pode não ser tão positivo a curto prazo. É que produtores que compraram insumos com o dólar mais caro agora terão que vender produtos a um valor mais baixo. O que acontece a 10 mil quilômetros daqui, no caso Rússia e Ucrânia, tem reflexo para o Brasil. Nós temos que ter muita responsabilidade, porque temos negócio, em especial com a Rússia. O Brasil depende de fertilizantes. Nosso foco agora é no Brasil. Vamos falar sobre as consequências para a nossa economia com a analista de economia da CNN, a Raquel Landim. Raquel Landim, sempre muito bom te ter por aqui. A gente conversa sempre no Jornal da CNN, mas aqui no Item Mais a conversa é no Approach, é muito mais pertinho, é sempre muito bom. Obrigada. Eu que adoro o convite, Carol, para estar aqui com você. Eu que agradeço. Então vamos lá, Raquel. Vamos, como anunciei há pouco, focar no Brasil. Qual vai ser o impacto econômico da guerra na Ucrânia por aqui? Vamos começar com o preço do petróleo? Está disparando no mercado mundial. E aqui no Brasil, a gente pode dizer, Raquel, que a gasolina daqui mais uns dias vai ter mais aumentos e podemos ter até recordes de preço? Carol, tem muitos fatores políticos envolvidos também nessa questão que é difícil de antecipar. Mas, de um ponto de vista técnico, é apenas uma questão de tempo. A defasagem entre o preço internacional e o preço no Brasil, ela já superou os 20%. Então, a gasolina, pasmem, está mais barata aqui do que na média lá fora. Isso significa que a Petrobras está absorvendo essa perda e é uma questão de tempo para que ela acabe repassando pelo menos uma parte desse aumento. Aí vai alguém argumentar, nossa, mas a Petrobras teve um lucro absurdo, bateu todos os recordes do ano passado. É verdade. Só que tem dois problemas aí nessa questão. A Petrobras é uma empresa de capital aberto, então além do Tesouro Nacional, ela também tem acionistas privados aos quais ela deve satisfação. Ela não pode ficar subsidiando o consumidor brasileiro, não pode fazer política pública e nós não somos autossuficientes em combustível importado. Então, ela não pode inviabilizar para que Raízen, Shell e outras empresas importem o combustível. Ela tem que se manter ali, de alguma forma, ao par e passo do mercado internacional. Do ponto de vista técnico, é uma questão de tempo. As informações que nós temos no fronte político dessa questão é que está tendo muita discussão. A Petrobras já teria sinalizado para o governo de que não consegue segurar muito mais. Tem discussão no Congresso, mas nada disso tem efeito de curto prazo. Então, está se discutindo no Executivo saídas. Você consegue dar algum tipo de subsídio ao consumidor brasileiro? Na época da greve dos caminhoneiros, o governo Temer pagou ali a Petrobras para ela segurar o preço do diesel. Então, a contribuição saiu do Tesouro Nacional, do bolso dos contribuintes. De um jeito
jeito ou de outro, Carol, nós vamos pagar essa conta. Seja via aumento de preço e provavelmente um outro pedaço via subsídio. E a gente falando de petróleo porque a Rússia, como falávamos há pouco, é o segundo maior exportador de petróleo do mundo. E aí a gente vai para o campo da Ucrânia, Raquel, que é um país exportador de trigo. O Brasil ele importa a maior parte do trigo da Argentina, mas é claro que vai sentir efeitos indiretos. A gente também pode esperar uma escalada de preços nos alimentos à base de trigo, o pãozinho, como a gente sempre fala, pode ficar mais caro? Sem dúvida, Carol. A Ucrânia e toda aquela região ali também engloba um pedaço da Rússia, é um dos celeiros do mundo. É uma forte produtora de grãos, não apenas do trigo, mas também do milho. O milho que é aí fundamental para a ração animal, impacta no preço do frango, no preço da carne suína. Então você vai ver um impacto aí em diversas cadeias produtivas. E também são preços internacionais. A maior parte da importação brasileira vem da Argentina, 98%. Você tem um pouquinho ali do Canadá, muito pouco da Ucrânia e da Rússia. Mas a Ucrânia e a Rússia juntas representam 30% do trigo global. Então, se você tem uma ameaça a 30% da oferta de um produto no mundo, ele vai subir de preço. Não tem jeito, porque aí a Argentina não exportaria para nós, exportaria para outro país que estaria pagando mais. Então, é inevitável. O custo dos moinhos que fazem a farinha de trigo, ele é basicamente trigo. Digo para você, não vai ser só o pãozinho que vai subir, a carne também vai subir. As empresas produtoras de proteína animal, como BRF, JBS, elas não tem como segurar esse reajuste, porque ele é muito forte dentro da cadeia. Lembrando que são empresas de cadeia integrada. Então, elas vão desde entregar o pintinho lá para o produtor, entregar a ração e depois pegar o frango para bater e vender a carne nos supermercados brasileiros ou o empanado de frangos industrializados. Então, este custo do milho, ele não fica retido lá no produtor rural. Ele vai passar por toda a cadeia e vai chegar na carne, vai chegar no consumidor. Raquel, quando a gente fala da situação no Brasil em meio à guerra na Ucrânia, é inevitável a gente recordar aquele encontro do presidente Jair Bolsonaro com o líder russo Vladimir Putin. E a gente lembra também que naquela oportunidade a principal pauta eram os fertilizantes. Qual que é o nosso grau de dependência do fertilizante russo e o quanto o conflito lá pode nos impactar também nessa questão? Carol, eu não sei te dizer exatamente o percentual de dependência em relação ao fertilizante russo, porque a gente compra de vários países daquela região. Inclusive, Belarus também é um fornecedor importante, tem vários países ali que produzem muito fertilizante, mas o grau de dependência brasileiro de importações, ele é muito alto. Nós estamos falando aí, em média, dependendo do produto, em mais de 70% de fertilizante importado. Lembrando que o Brasil é um país que produz muito no Cerrado, o Cerrado uma terra pobre que precisa de muito fertilizante. Então, a nossa agricultura é muito, muito dependente do fertilizante importado. Na sexta-feira, o governo russo havia feito uma recomendação aos seus produtores de fertilizante, não chega a ser um embargo, para que eles não vendessem o produto. É uma questão de um embargo de fato que acaba acontecendo, porque a logística está caríssima, está difícil embarcar esse produto no porto, o frete está muito caro, o seguro está caríssimo. Então, tudo isso vai compor ali um caldo que não só pode causar alguma escassez de fertilizante para nós, como vai causar também um aumento de preço. O produtor brasileiro hoje, ele está num período em que ele teria que estar tomando a decisão de compra desse fertilizante. A nossa safra de verão, se não me engano, ela termina de ser colhida agora por fevereiro e março, e em seguida a gente começa o plantio da safrinha e depois o plantio da nova safra de verão. Então, o produtor está diante de um desafio muito grande agora. As empresas de fertilizante aqui dentro têm um pouco de estoque, mas o preço está subindo. Então, ele vai ter que tomar uma decisão. Se ele compra agora, acreditando que o preço vai subir mais lá na frente, ou se ele deixa correr um pouco, acreditando que o conflito vai amainar. Eu não estou vendo um cenário ainda é bom ressaltar isso, de falta de produto no Brasil. Agora, não é um cenário também que a gente descarta. Raquel, a nossa conversa orbitou em torno do agronegócio brasileiro, que é extremamente importante para a nossa economia. Em que medida, Raquel, a guerra na Ucrânia pode impactar os números do agronegócio brasileiro e, consequentemente, os resultados do PIB em 2022?
Carol, o agronegócio brasileiro ele é prejudicado com o aumento do custo do fertilizante, que aumenta o custo, mas ele é beneficiado pelo aumento de preço das commodities. Se é ruim para o frigorífico, como a gente estava falando, que vai ter que subir o preço da carne, é muito bom para o produtor de milho. Então, países produtores de commodities como o Brasil, num momento de tensão da produção desses produtos, em que esses produtos podem simplesmente sumir um fornecedor importante como a Ucrânia, o produtor brasileiro vai ser beneficiado por um aumento de preços. A agricultura brasileira, no ano que passou, em 2021, sofreu muito com crises climáticas, não teve um desempenho bom, mas o que se espera esse ano, se não tivermos nenhum problema vindo lá de São Pedro, é um ano muito bom para a agricultura brasileira, com preços muito fortes. A gente não espera um desempenho ruim do PIB agrícola, a gente espera um desempenho muito bom do PIB agrícola que vai ajudar a contrabalançar outras áreas da economia. Raquel Landim, obrigada por essa conversa aqui no Item Mais e até uma próxima. Eu que agradeço, Carol. Um beijo. E assim encerramos esse episódio do Item Mais. Amanhã estamos de volta. Até lá. Com a minha apresentação, Carol Nogueira, este podcast foi produzido pela Maremoto para a CNN Brasil. Roteiro e pesquisa, Lucas Scherer. Pauta e produção, Danilo Santana. Edição e sonorização, Felipe Gomes. Coordenação geral, Paula Weinberg e Felipe Gomes. Coordenação de produto, Verônica Schneider. Coordenação editorial, Diego Toledo. Você também pode ouvir o Item Mais no site da CNN Brasil e aproveite para conhecer os nossos outros programas em áudio. Acesse cnnbrasil.com.br/podcasts.